Eu vou falar agora sobre um fundo imobiliário que torce para os inquilinos não pagarem aluguel. E digo mais, o dividend yield deles é de mais de 11%. Duvida? Então continue no vídeo que eu vou te explicar tudo sobre esse fundo imobiliário. Olá a todos, se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor Faustino, convido a todos aqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam, deixem um like e fiquem à vontade na seção dos comentários. Vamos falar hoje, pessoal, do fundo imobiliário RZTR11, o RISA Terrax. E o que esse fundo faz? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise fundamentalista em 10 passos do RZTR11. Com esses 10 passos, você fica sabendo de tudo sobre o fundo imobiliário e assim consegue ter informações para dizer se na sua tese de investimento vale a pena ou não investir nesse fundo imobiliário. Beleza? O primeiro ponto que eu quero falar é que ele não é um fiagro, ele é um fundo imobiliário de fato, tá bom? O primeiro passo que nós analisamos nessa sequência de 10 passos é o tipo de fundo imobiliário. Ele é um tipo de fundo imobiliário do tipo outro no segmento híbrido, conforme a classificação da Anbima, tá? E aqui tem um veredito, né? O veredito é porque eu atribuo notas, né? De aprovado ou reprovado. Isso aqui é indiferente. É apenas para dizer o seguinte: na classificação de fundo imobiliário, como que ele entra na sua carteira, beleza? Então ele é um fundo muito diferente do normal, mas eu vou te explicar por que ele é muito diferente do normal. Governança, transparência e gestão. Olha, o gestor é o RISA Asset Management. A segunda coisa que eu analiso aqui é a questão das distribuições. As distribuições feitas devem ser menores do que as receitas geradas. Olha, eu verifiquei aqui que as distribuições elas são muito altas. Explico. E qual que é o problema dessa distribuição assim no montante tão elevado, pessoal? O problema é o seguinte, conforme até aquela gestora Esquadra, que foi responsável pela queda do IRB, é o seguinte, muitos fundos imobiliários estão pagando um montante muito acima do ideal, às vezes até mais do que teve de resultado. E qual que é o problema com isso? O fundo imobiliário precisa ficar fazendo com constância emissão de novas cotas para suprir essa falta de caixa, porque se o resultado dela foi 5,70 e ela distribuiu 5,80, o que isso acontece no longo prazo? Um endividamento, uma falta de caixa, e para isso precisa ficar fazendo emissões recorrentes para dar conta disso. Então, não é recomendável uma distribuição em um montante assim tão elevado. Isso faz com que falte caixa, inclusive para oportunidades. Então, quando nós analisamos o passo 2, que é analisando governança, transparência e gestão, as distribuições feitas devem ser menores que as receitas geradas e análise do gestor. O gestor é ok, porém, as distribuições estão muito altas e pelos motivos que eu falei, o meu veredito é que é reprovado. Então, vamos agora para o passo 3, que é analisando quais são os imóveis do FII. Então, pessoal, essa aqui é a composição da carteira de propriedades do RISA Terrax, tá bom? Aqui está a propriedade, o nome da fazenda, né? Fazenda, rancho, a localização, note que a maioria é Piauí, Goiás, Mato Grosso, beleza? Tem Maranhão também. Área total remanescente, aqui nessa coluna, saldo remanescente. Note que são fazendas com valores gigantescos, ó. 96 milhões, 51 milhões, 70 milhões, 90 milhões, são bem grandes, valor por hectare. E a estratégia? Buy to lease, sale e leaseback e land equity. Eu vou te explicar tudo isso porque entender a estratégia analisando essas denominações aqui faz com que você tenha um entendimento pleno sobre a estratégia do fundo imobiliário, beleza? E o detalhamento dos ativos aqui mostra os principais, né? No estado do Mato Grosso eles possuem 7 propriedades, no meu querido estado de Goiás possuem 2, no Tocantins uma, no Maranhão 2, no Piauí uma e na Bahia uma propriedade. E quando você analisa o relatório gerencial deles, do RISA Terrax, você vai aqui em portfólio de propriedades, você tem informações completas sobre a propriedade. Por exemplo, área da propriedade, localização, Bom Jesus, Piauí, área total de 12.272 hectares, área de plantio 7.857 hectares, culturas, soja, milho, sorgo, potencial para cultivo de algodão. Aqui, pessoal, eu estava vendo uma entrevista de um dos gestores, de um dos líderes lá da RISA Asset Management. Eles focam principalmente em soja e algodão, tá bom?
O milho aqui é porque normalmente eles plantam milho e sorgo na questão da entre-safra, né? Então, normalmente quem planta soja também planta milho. E aqui eles dão informações de mapa, onde que fica, né? A propriedade, e eles colocam uma descrição aqui que faz você entender mais, ó. A fazenda é uma propriedade de grande porte localizada na Serra do Quilombo, região consolidada de produção de grãos e fibras do sul do Piauí. A fazenda teve sua área de produção consolidada no ano de 2006 e também possui boa aptidão para a produção de algodão em regime de sequeiro. A pluviometria, que é o tanto que chove, né, da região é de 1.100 milímetros por ano, concentrada nos meses de outubro a abril. Essa informação é importante para questões de plantio e tudo mais. Eu estava querendo mostrar aqui para vocês, aqui eles mostram quem que é o arrendatário, né? Grupo Fritzen, Grupo Giannomi, e aqui, ó, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Grupo Schaeffer. Por que eu queria mostrar isso para vocês? O Grupo Schaeffer, recentemente, é a família que adquiriu 5% da SLC Agrícola. Por quê? Porque eles acreditam que a SLC Agrícola deveria estar valendo pelo menos o dobro do que está valendo hoje. Então, eles fizeram uma aquisição muito grande. Aí eles falam até aqui, a Fazenda Bieta está localizada no noroeste do estado do Maranhão, mais precisamente no município de Buriticupu. A região é conhecida por possuir terras férteis com alto teor de argila. Pessoal, então algo importante a se dizer sobre a família Schaeffer, que é uma família importantíssima para o agro brasileiro, é que a maior parte do terreno deles fica lá no estado do Mato Grosso. Então, eles fizeram uma operação aqui com esse fundo imobiliário, com essa gestora, e mesmo assim, as terras grandes deles, eles não colocaram para operação. Ou seja, eles vendo que esse tipo de operação é um tipo de operação interessante para eles, pode até ser que eles façam mais negócios com a Risa Asset Management e o valor total de investimentos, de portfólio, a operação do fundo fique ainda maior nos próximos anos, não só com a família Schaeffer, mas com todas as outras famílias e empresas que fazem atualmente esse tipo de operação, tá? Eu vou explicar para vocês qual que é o tipo de operação. Então, pessoal, qual que é o tipo de operação? Conforme vocês viram aqui, eles possuem o Buy to Lease, o Lease Sale Back e o Land Equity. O que é, primeiramente, a estratégia Buy to Lease? O investidor adquire imóvel de terceiros a fim de atender às necessidades do futuro locatário, o qual firmará no ato, né, da compra o contrato de locação atípico com o próprio investidor. O principal tipo de operação deles é o lease e sale back. Como é que funciona? É uma operação imobiliária por meio da qual uma empresa proprietária transfere a propriedade, sale, de alguns bens imóveis e em seguida os aluga. Lease back, em geral, por um longo período de tempo. E por que na chamada desse vídeo eu falei que a Risa Terrax, eles torcem para que haja inadimplência? É pelo seguinte, pessoal. A Risa Asset chega lá igual naquela fazenda lá da família Schaeffer no Maranhão e fala assim, ó, quanto que tá valendo aqui a sua fazenda? Aí eles falam lá, nossa fazenda tá valendo 28 milhões. Tá valendo 28 milhões? Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar agora 14 milhões por essa terra, eu vou comprar ela por 14 milhões e eu vou te dar uma opção de compra para que você em 10 anos compre essa terra de volta. Então, se você quiser a terra de volta, você compra ela e todo mundo quer, né? Porque esse desconto ele não é nem para comprar a terra, é para poder fazer a operação mesmo, né? Então eles vão lá, eles compram com esse desconto, né, de 50% e já fala o seguinte, ó, já que você recebeu 50% da sua terra, o primeiro ano você já me paga aí adiantado. Então eles já vão pagando adiantado esse valor. E o que acontece num caso de inadimplência? No caso de inadimplência, o Risa Terrax fica com a terra para eles. Entendeu? Então eles de certa maneira até torcem pela inadimplência, porque eles pagaram um imóvel com 50% de desconto. E se a pessoa não pagou, é executado o contrato e eles ficam com a terra com 50% de desconto. Então o pessoal, os arrendatários, né, eles fazem de tudo para poder pagar isso, porque se não pagar, eles vão perder a terra deles. Entendeu? Então, por isso que é muito interessante essa questão aqui. E como que funciona a questão do Land Equity? Que eles também possuem minoria, né? É só uma terra que eles possuem.
É um investimento do tipo Land Equity. Um fundo imobiliário adquire uma propriedade com o objetivo de gerar ganho imobiliário ao longo do tempo, sem conceder opção de recompra ao vendedor. Normalmente isso acontece quando eles veem uma oportunidade muito boa e eles têm uma sobra de caixa, e eles vão lá e eles compram e a propriedade é deles. Então, eles também têm esse tipo aqui. Normalmente é um tipo de operação bem pequena, né? Mas quando a terra é uma oportunidade muito boa, eles vão lá e fazem isso. Então, você entendeu como é que funciona a operação deles? Eles perguntam pro dono da fazenda quanto que vale a fazenda, o dono fala, vale 28 milhões. Eles dão ali no cash, né, na transferência bancária, metade do valor e aluga para a pessoa por 10 anos. Alugando por 10 anos, a pessoa tem a opção de recomprar. Normalmente todo mundo recompra, porque quem não recomprar vendeu a sua fazenda pela metade do preço. Beleza? Então, qual que é o veredito da composição da carteira? O veredito é aprovado, obviamente. Quais são as taxas do fundo, pessoal? Eu analiso aqui no quarto passo taxa de administração, taxa de performance, taxa de gerenciamento, taxa de gestão e taxa de consultoria. Ele possui uma taxa de administração de 1,25 e taxa de performance, ela é de 20% acima do CDI mais 2. Olha, para mim essas taxas aqui elas são ok, tá? Eu não vejo isso aqui como um problema, beleza? Então eu considero como aprovado. Ah, Vitor, mas eu discordo, eu tô achando muito alto. Beleza. Então pega esses 10 passos, vai analisando e coloca no seu critério, reprovado, e aí você analisa se no final das contas, se no final desses 10 passos, o que pesa mais para você conforme a sua avaliação. Tudo bem? Vamos agora para o quinto passo, analisando os dividend yields. De onde são provenientes os dividendos pagos? Olha, basicamente das operações de buy lease, sale e leaseback e land equity, tá? Estão condizentes com o mercado? Sim, eles estão condizentes com o mercado. Mas onde que eu vejo isso? Você faz o seguinte, você vem aqui no site do Status Invest, aí você coloca aqui, busca avançada, FIIs, e aqui o segmento dele é misto, tá bom? Gestão, você coloca uma gestão ativa, número de cotistas, você coloca acima de 5 mil, tá? Que esse é o número de cotistas que eu considero adequado, e a liquidez média diária acima de 200 mil, tá? É o mínimo que eu considero como uma boa liquidez. Buscar, e aqui aparece os fundos imobiliários nessas características. E ordenando aqui do maior para o menor, o RZTR paga hoje 11,49. Então, ele está condizente com o mercado. São sustentáveis ao longo do tempo? Eu coloquei aqui talvez. Por que talvez? Olha, explico. Distribuir 99% do resultado não é normal. As alternativas que eu visualizo são: eles vão continuar distribuindo muito sem crescer a carteira de imóveis, né, de propriedades deles. Eles vão continuar distribuindo muito, crescendo a carteira via novas emissões, ou eles vão distribuir menos, menos, né, que seria os 95%, porque hoje está em 99%, e haverá diminuição dos dividend yield, ou quarta opção, eles vão distribuir menos, 95%, porém o valor do aluguel vai aumentar e um compensa o outro. Olha, o que eu acredito? Eu acredito que eles vão fazer o seguinte: eles vão continuar distribuindo muito e crescendo a carteira via novas emissões. No passo de emissões que eu falo mais para frente, mostra que quando eles precisam, eles fazem emissão. Então, eles são sustentáveis a longo tempo? Talvez, mas levando em consideração que a hipótese mais provável é que caso eles precisem crescer, eles irão crescer via emissão, então eu acredito que até mais sim do que não, tá bom? Então, qual que é o veredito em relação ao passo da qualidade dos dividendos deles? Olha, o meu veredito é que está aprovado. São dividendos muito bons e com uma boa possibilidade de serem sustentáveis ao longo do tempo. Analisando o passo 6, índices de vacância, inquilinos e contratos. Eu considero o limite proibitivo de 15%, porém acima de 10% de vacância eu já ligo o alerta. O conceito de vacância aqui no RZTR11, ele é não aplicável, tá, pessoal? Isso aqui é interessante, quando você vai aqui no Status Invest e digita aqui vacância, eles não colocam vacância. Então, ele tem essas especificidades nele, então ele não é aplicável para eles. Como eu disse, eles compram terra para alugar para o próprio pro antigo dono da terra, né? Então a vacância ela fica meio vazio nesse tipo de operação, tá bom?
Analisando o passo 7, liquidez e número de cotistas. Olha, liquidez, vamos lá. Qual que é a liquidez deles hoje? 2,79 milhões. Eu considero boa acima de 200 mil. Então, eles já passaram com sobra. E número de cotistas? Eu considero bom acima de 5 mil. E eles possuem 97 mil. Então, qual que é o meu veredito sobre esse passo? Veredito aprovado. E por que esse passo é importante? Esse passo é importante porque com uma boa liquidez e um bom número de cotistas, tende o preço do fundo imobiliário a ser mais estável, tá bom? Essa é uma das vantagens dos fundos imobiliários, né? Normalmente, a volatilidade do IBOV, que é o índice das ações, ele é o dobro do IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Então, por isso esse passo ele é importante, beleza? Vamos agora para o próximo passo, que é analisando o passo 8, preço. Eu analiso aqui duas coisas, pessoal. O PVP e o valor justo pelo modelo de Gordon. Por quê? Eu acho que o PVP ele não é algo bom para analisar, por exemplo, um fundo de tijolo, mas eu acho ele mais adequado para fundos de papel, tá bom? Então, para mim, para um fundo imobiliário possuir o passo 8, que é preço aprovado, ele precisa passar tanto na aprovação de PVP e de valor justo pelo modelo de Gordon. Se você não sabe o que é valor justo pelo modelo de Gordon, digita lá Vitor Faustino modelo de Gordon no YouTube que você vai encontrar meu vídeo explicando isso. Qual que é o PVP dele? O PVP dele hoje está em 0,96. E qual que é o valor justo pelo modelo de Gordon? Olha, o preço justo calculado está em R$ 173, enquanto a cotação está em R$ 94,85. Logo, o momento atual é bom para a compra se considerarmos o modelo de Gordon. Pessoal, essa aqui é a planilha que eu utilizo para fazer o cálculo do valor justo pelo modelo de Gordon. Então, eu coloco aqui, ó, média dos últimos 5 anos. O que eu coloquei aqui só dos últimos 3? Eu peguei de 2021, 22 e 23, porque ele é um fundo imobiliário relativamente novo, tá bom? Então eu coloquei os valores aqui e dividi por 3. O custo do capital, o que é o custo do capital? Eu somo a maior taxa do Tesouro IPCA, que hoje está em 5,70, mais o IPCA acumulado dos últimos 12 meses, que hoje está em 4,62. Eu chego a 10,32, né? O crescimento dos dividendos que eu espero um crescimento de dividendos de 3% e eu chego aos dividendos projetados de 12,71. Então, eu chego aqui a um preço teto de R$ 173,68, enquanto o preço atual está em R$ 94,85. E ele está dentro do preço teto com uma folga muito grande, né? Então, é algo que a gente precisa até tomar um pouco de certo cuidado, porque o que acontece? O fato dele não ter muito tempo de distribuição, um longo período, algumas coisas ficam distorcidas, né? Mas até então ele parece ser um fundo muito sério e parece que está tudo bem aqui, tá bom? Dando continuidade aqui na nossa análise, vamos aqui, a questão do preço. Qual que é o meu veredito? O preço ele está aprovado, beleza? Analisando o passo 9, as últimas 5 subscrições foram acima do valor patrimonial. O RTZR11 ele já fez 4 subscrições e essas 4 subscrições elas foram da seguinte maneira. A primeira emissão ela foi uma emissão que é o IPO, então não aplicável, e ele teve depois 3 emissões, onde dessas 3 emissões apenas uma foi acima do valor patrimonial, as demais foram abaixo do valor patrimonial, que é algo negativo. Então, portanto, eu considero como veredito aqui reprovado. Mas por que reprovado considerando isso, pessoal? Toda vez que tem uma emissão abaixo do valor patrimonial, você é diluído e isso é ruim para você. Por isso, eu considero isso como algo negativo e eu reprovo a empresa nesse aspecto, beleza? Analisando o passo 10, retorno gerado ao acionista. Eu comparo o retorno do RZTR11 com o TDI, eu comparo também com o IFIX, o IPCA e o IDIV. Mas como que eu vejo essas informações? É tranquilo, você entra aqui no site do Investidor 10 e você desce aqui abaixo até nessa parte desse gráfico aqui, ó, comparação de RZTR11 com índices. Então, essa linha vermelha aqui é a linha do RZTR11, então vamos comparar ele com o CDI. Olha, ele bateu o CDI e olha que eu estou comparando períodos que nem são os mesmos, né? 3 anos contra 5 anos do CDI.
O RZTR11 ele bate o CDI, que é o equivalente ao Tesouro Direto, ele bate o IPCA, que é o equivalente à inflação, ele bate o IBOV, que é o índice da Bolsa de Valores das Ações, ele bate o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, mas aqui não faz muito sentido comparar com o INDIV, né? Ele perde para o IDIV, mas não faz sentido. E o VVB11, que são as ações lá dos Estados Unidos, eu acho que também não faz muito sentido, ele perde também. Então, ele bate todos os índices aqui do Brasil, né? Então, eu vou considerar aqui no meu veredito como aprovado, tá? Mas então, como é que ficou aqui o resumo desses passos, desses 10 passos? Indiferente. Indiferente que é o passo 1, né? O tipo de fundo imobiliário. Ele ficou somente um passo como indiferente. Aprovado, ele teve 6 passos. Reprovado, teve 2 passos. E não aplicável, né? Que é a questão de vacância, 1 passo. Então, 1 mais 3, 7, 8, 9, 10. Então tá certo, 10 passos aqui. Então ele tem mais aspectos positivos do que negativos para se investir. Olha, pessoal, qual que é o meu veredito final? Primeiro, isso aqui não é uma recomendação nem de compra nem de venda do fundo imobiliário. Mas o que eu achei desse fundo imobiliário? Eu achei muito legal quando eu comecei a fazer o roteiro para esse vídeo, analisando os 10 passos. Eu achei ele muito interessante, eu gostei bastante dele. Qual que é o ponto negativo? O ponto negativo, ele tem menos de 5 anos. Eu gosto de fundos imobiliários com mais histórico, né? O outro ponto negativo, eles distribuem muito, só que talvez eles distribuam muito porque tem aquela questão daquele land equity, né? Então, se às vezes eles compraram uma terra, valorizou muito e a terra é deles, eles podem vender a qualquer momento. Então, pode ser que essa alta distribuição seja dessas operações de land equity, né? Então, é algo que precisa analisar no detalhe. Isso. Os dividendos, poxa, são muito altos, estão em 11,46 atualmente. E, ao meu ver, se você quiser investir nisso, olha, pensa nesses 10 passos e eu recomendo que você entre no máximo com 5% da sua carteira nele, tá? Pelos riscos, pelas questões que eu te falei. Mas é muito interessante e ele já vai começar a partir de agora a ficar no meu radar para que eu invista nesse fundo imobiliário, tá? Eu vou começar a pensar nele de uma maneira mais séria para fazer aportes nele no futuro, beleza? Mas e aí, o que você achou desse fundo imobiliário? Você gostou? Você gostou aqui dessa análise em 10 passos? Se você gostou, deixe seu comentário. Eu queria te agradecer por ter ficado até aqui. Muito obrigado por ter ficado até o final comigo. Meu nome é Vitor Faustino, tamo junto e essa foi a minha contribuição.